puritanos lançaram uma guerra contra o Natal. Eles acreditavam que as festividades resultavam em gula. Eles influenciaram o Tribunal Geral de Massachusetts e em 1659 o feriado foi banido. Os infratores eram multados em 5 shillings. E até 1681 o Natal continuou a ser ilegal em Massachusetts. Os primeiros puritanos fizeram o que podiam para descobrir tudo sobre a igreja e ver o que era permitido pela Bíblia, e tentaram viver assim. E não havia registros de que o Natal fosse comemorado pela igreja, então eles também não comemoravam. Nos Estados Unidos, no século XIX, a gula se tornou um problema social. Alguns acreditavam que a embriaguez era um dos piores aspectos do pecado da gula. Cidadãos preocupados se reuniram e lançaram o Movimento da Temperança. A sua missão era impedir o avanço do pecado da gula, acabando com o consumo de álcool. O movimento da temperança foi um esforço de mulheres, em sua maioria, embora também tivessem líderes religiosos, especialmente protestantes, que entraram na dança e não gostavam de beber simplesmente porque consideravam um pecado. Mas, segundo eles, a ideia era proteger as famílias americanas dos efeitos nocivos do álcool. O movimento da temperança ajudou a criação da Lei Seca, que tornou o consumo de álcool ilegal de 1920 a 1933. Aquilo que começou como um movimento religioso contra o pecado da gula mais de 100 anos antes, culminou na 18ª emenda da Constituição norte-americana. Havia essa união perfeita de líderes religiosos, esposas iradas e um governo que queria mais dedicação e produtividade dos trabalhadores em geral. Se você se livra da bebida, pode realizar todas essas coisas. Esse foi o movimento da temperança e essa foi a Lei Seca. A Lei Seca não foi capaz de impedir a gula e a embriaguez. Olhem aqui. Quando Jesus Cristo foi crucificado nesta cruz, vocês todos perderam. Alguns acreditavam que o pecado da gula tinha um mestre satânico mais poderoso, e eles acreditavam que alguns gulosos estavam possuídos pelo demônio. Saia! Saia! Na tradição cristã, os 7 pecados capitais são vistos como um caminho para o inferno. Então, se não formos cuidadosos, um ato tão simples quanto comer se torna o pecado da gula. O demônio da gulodice é Beelzebu, ou o Senhor das Moscas. Alguns cristãos consideravam o demônio incorporado nas moscas como o responsável por fazer as pessoas se tornarem gulosas. Para um pecado ser pecado, tem de ser um ato do livre-arbítrio. O demônio pode até sugerir, mas nós temos de cometê-lo. E o trabalho deles é tentar os humanos a cometer pecados. Mas é claro que isso não deve nos levar a concluir que é culpa do diabo ou que o diabo nos obrigou a fazê-lo. Olhem para isto. Olhem para isto! O pastor Bob Larson discordaria. Ele acredita que os demônios frequentemente são a origem do pecado, cuja única cura é um exorcismo. O pastor que é exorcista afirma ter poderes especiais para purgar as vítimas que ele afirma estarem possuídas por demônios. Um homem enorme de mais de 130 quilos manifestou demônios em um dos nossos seminários. E quando perguntei ao demônio o nome dele, ele disse comida. O demônio da gula disse: eu me chamo comida porque eu encho ele de comida e doença. O pastor exorciza os possuídos com orações e símbolos religiosos. Às vezes, eu simplesmente insulto o demônio. Eu posso insultar um demônio olhando a pessoa possuída bem no fundo, nos olhos e na alma, e dizendo: bom, Satã, você fez um ótimo trabalho com esta pessoa. Na
religião cristã, a crença na sina é forte, mas outros acreditam que a gula pode ser uma necessidade evolutiva. Em outras culturas, os perigos físicos e morais do pecado da gula foram sobrepujados pelas necessidades de sobrevivência. Os ilhéus do Pacífico Sul quase morriam de inanição quando remavam longas distâncias no mar. Assim como os nômades nativos americanos que viviam como caçadores e coletores. A habilidade de existir com um mínimo de comida era uma estratégia de sobrevivência poderosa. Um alto teor de gordura era importante para as culturas que sofriam esses ciclos de banquete ou fome. Cientistas agora especulam que certos grupos podem ter criado uma predisposição para o pecado da gula, desenvolvendo o que foi chamado de gene econômico. Em um meio onde ocorriam fomes frequentes, surgiriam genes que permitiriam a você acumular a sua energia em forma de gordura. E essa gordura adicional forneceria um pouco de proteção da próxima vez que houvesse uma fome. Mas agora, nos tempos modernos, quando a comida está disponível, esses mesmos genes conferem um risco de obesidade. O meio, durante a evolução, programou os nossos genes para evitar a perda de peso. E agora o meio mudou de tal modo que a perda de peso cada vez mais deixa de ser um problema, mas o oposto vem se tornando um problema. Graças à evolução, muitos agora carregam uma forma anormal do gene econômico que não produz um hormônio essencial, a leptina. A leptina manda o corpo armazenar gordura. Essencialmente, esse hormônio manda o corpo comer mais quando as reservas de gordura estão baixas e menos quando as reservas de gordura estão altas. Consequentemente, a leptina atua como inibidor de apetite. A falta de leptina pode disparar o pecado da gula. Nós temos 2 camundongos. Um deles é obeso e o outro é um irmão dele. A única diferença entre estes 2 animais é um único gene defeituoso. Este animal não tem leptina e este animal produz leptina. E a consequência disso é bem óbvia. Foi o Dr. Jeffrey Friedman quem descobriu esse defeito no gene da leptina e explica que a falta de leptina nos humanos pode fazer com que não possam controlar o seu comportamento glutão. Steve O'Reilly tem realizado um trabalho fascinante na Inglaterra, estudando crianças com deficiência de leptina. Os pais delas relataram que tomaram medidas extremas para tentar restringir o apetite dessas crianças. Literalmente trancando a geladeira com cadeado. Não havia nada que pudesse ser feito. De alguma maneira, estas crianças conseguiam invadir a geladeira e comer demais. Nesta caixa, temos leptina dissolvida e os tubos têm um fluido dentro. Hoje, a leptina é produzida em laboratório e é administrada àqueles com deficiência do hormônio. Isso acabou normalizando o peso dessas crianças. E é claro que esse é um exemplo extremo, mas acho que representa um extremo do impulso biológico para comer. Na opinião de Friedman, a falta de força de vontade não é a causa do pecado da gula. Algumas pessoas podem olhar para este camundongo ou para uma criança com deficiência de leptina e dizer que aquele indivíduo ou este camundongo é guloso. Mas é claro que, nesses casos, sabemos qual é a base desse comportamento. É uma deficiência do hormônio leptina. No século XX, a evolução do pecado receberia um empurrão, pois os cientistas olharam diretamente para o cérebro humano cometendo o ato da gula. Os 7 pecados capitais têm sido um padrão de moralidade para os cristãos há mais de 1000 anos. Essa lista de 7 itens foi criada para alertar os fiéis de que até mesmo o instinto mais básico de comer pode levar ao pecado capital da gula. O século XX anunciou uma mudança na percepção da gula. Os líderes da igreja também começaram a ver o vício como um problema comportamental que exige acompanhamento. Na literatura religiosa, os pecados capitais sempre são interpretados no contexto de um sistema de valores religiosos. Enquanto na abordagem moderna, a abordagem psicoterapêutica secular
Eles tendem a falar mais sobre técnicas. Como posso aprender técnicas que vão me ajudar a controlar o meu excesso de ingestão de comida e bebida e etc? Na sociedade moderna e do culto ao corpo, graças às mudanças de atitude em relação à saúde e boa forma, muitos começaram a considerar o pecado da gula uma falha moral. A gula ainda é, sim, um pecado e uma coisa a ser evitada. E existe uma ênfase maior na ideia de cuidado com o corpo. A ideia de que o seu corpo foi dado a você por Deus. E quando você come e bebe demais, você arruína a sua boa saúde. A doutora Ellen Shore realizou experiências para mostrar que no decorrer da história, os humanos sempre tiveram menos controle sobre o pecado da gula do que achavam. Se você está tentando entender a gula ou a gulodice, precisa entender que esse é um processo biológico. Somos essencialmente programados não só para ser atraídos por comidas altamente calóricas, como para gostar delas. E que esse sistema foi criado para garantir que ingeríssemos calorias adequadas para sobreviver. A doutora Shore mostrou fotos de vários alimentos a objetos de estudo humanos. O seu objetivo era ver como as áreas do cérebro respondem ao estímulo visual de alimentos. Uma das categorias é de alimentos que considero de baixa caloria ou alimentos saudáveis. Outras fotos são o padrão. Alimentos altamente calóricos, que são as sobremesas e também os doces. As experiências revelaram que a reação a certos alimentos é forte, poderosa e automática. O que nós acabamos descobrindo é que o cérebro responde mais às fotos de pratos altamente calóricos do que aos pratos de baixa caloria. Em certo sentido, o que estamos fazendo é lançar o instinto biológico contra o instinto cognitivo mais alto. E a questão é esta: qual deles vence? Para alguns, a secular tradição de reprimir o desejo pelos melhores pratos e vinhos está morrendo. Em nossa sociedade, alguns abraçaram o desejo por alimentos altamente calóricos. Hoje, o gourmet é considerado uma pessoa refinada. Temos chefes famosos e achamos que as pessoas que apreciam comidas finamente preparadas, raras ou caras, têm um apetite sofisticado. E essas pessoas devem ser imitadas. Então, Gregório diria, não, isso aí é gula. Os glutões modernos não se preocupam em passar a próxima vida no inferno, mas sim o inferno na Terra. A Organização Mundial da Saúde afirma que a obesidade agora é uma pandemia mundial que afeta mais de 115 milhões de pessoas. E o pecado da gula pode ser um dos culpados. Embora gula não seja sinônimo de obesidade, nem todos que têm essa preocupação são necessariamente obesos. Mas é óbvio que existe uma correlação entre comer excessivamente e a obesidade. Ironicamente, essas mesmas organizações globais apontam para o oposto da gula, a fome. Enquanto 115 milhões engordam, 2 bilhões enfrentam a inanição. Muitos de nós vivem no contexto da gula. Ela nos cerca, não só através da possibilidade de comer o que quisermos, em qualquer quantidade, mas estamos vendo claramente o resultado de viver tão bem, bem demais, em um mundo onde existem tantos outros empobrecidos. Embora a gula ainda seja um dos 7 pecados capitais, a nossa sociedade ainda vive um grande conflito em relação aos prazeres do paladar. Contudo, uma coisa parece bem clara: a gula sempre será uma tentação para a humanidade. Quer venha das entranhas do inferno ou das profundezas do nosso próprio DNA.